Vamos dar início à narração do 7º vídeo, dos ensinamentos secretos de Jesus Cristo a seus discípulos, em sua ressurreição. Que Jesus Cristo te abençoe e ilumine teu espírito. Amém. Maria Madalena ergueu a mão com uma pergunta que guardava no coração. Mestre, qual o papel especial das mulheres nesta transmissão? Sinto que o Senhor me revelou aspectos dos ensinamentos que não compartilhou com os irmãos. Os olhos do Mestre brilharam, como se Maria tivesse tocado em algo de significado cósmico. Maria, amada, sua intuição é perfeita. O despertar completo da humanidade requer a integração dos princípios masculino e feminino da divindade. Os ensinamentos que compartilhei com vocês representam aspectos que podem ser transmitidos igualmente por ambos os princípios. Mas existem correntes de sabedoria divina que só podem ser preservadas e transmitidas pelo princípio feminino, os mistérios da encarnação divina, os segredos da criatividade espiritual, as técnicas de união mística que operam pelo coração e não pela mente. É por isso que confiei a você a missão de estabelecer uma linha paralela de transmissão, para garantir que esses aspectos essenciais da sabedoria não se percam durante períodos em que as tradições espirituais são dominadas exclusivamente pelo princípio masculino. Pedro, com sua característica preocupação prática, perguntou: Mestre, como reconheceremos os verdadeiros portadores desses ensinamentos no futuro? Como distinguiremos os autênticos dos charlatães que inevitavelmente aparecerão? A resposta do Mestre revelou a profundidade de sua compreensão dos desafios que enfrentaríamos. Pedro, disse ele, a autenticidade de um verdadeiro portador desses ensinamentos é reconhecida não por suas alegações ou poderes aparentes, mas pelos frutos de sua presença na vida daqueles que o cercam. Um mestre autêntico sempre guia seus alunos rumo à sua própria realização independente, nunca a dependência dele. Ensina principalmente pelo exemplo de seu próprio estado de ser, não apenas por palavras, e acima de tudo, incorpora as qualidades que ensina: humildade genuína, amor incondicional, desapego aos resultados e serviço altruísta ao despertar espiritual dos outros. O Mestre se aproximou do baú de cedro e começou a abri-lo lentamente. A luz dourada que emanava de dentro era tão intensa que tivemos que proteger os olhos até que se acostumassem ao seu brilho. Aqui estão os elementos físicos do legado que deixo para vocês, disse ele, enquanto retirava diversos objetos do baú. Primeiro, os manuscritos codificados que Eleazar preparou sob minha supervisão, contendo todos os ensinamentos esotéricos. Eles estão em formatos que podem ser preservados com segurança, mas que permanecem acessíveis aos futuros iniciados. Ele colocou sobre o altar 12 pergaminhos selados, com uma cera especial contendo pó de ouro. Cada selo trazia um símbolo único correspondente a um de nós, indicando que cada manuscrito continha instruções específicas para nossos papéis individuais na preservação do legado. Segundo, continuou ele, enquanto retirava uma série de pequenos objetos que brilhavam com luz própria, os talismãs sagrados, que foram imbuídos com correntes espirituais específicas. Esses objetos servirão como âncoras físicas para as energias sutis, que facilitarão a transmissão direta dos ensinamentos no futuro. Havia 12 objetos, cada um único. Pedras preciosas esculpidas com símbolos sagrados, pequenas figuras de metal representando aspectos da sabedoria divina, fragmentos de cristal, que pareciam conter galáxias de luz em miniatura. E em terceiro lugar, disse ele, enquanto retirava um livro encadernado em couro dourado, que irradiava uma presença tão poderosa, que o próprio ar se adensava ao seu redor. O Códice Mestre, que contém as chaves para decifrar todos os outros textos, os métodos exatos de iniciação, que vocês devem seguir e as profecias sobre como esses ensinamentos se manifestarão em diferentes períodos históricos. Filipe aproximou-se do altar reverentemente e perguntou: Mestre, onde devemos preservar esses tesouros,
para garantir que permaneçam seguros e acessíveis às gerações futuras. Filipe, respondeu o mestre, não haverá um único local de preservação. Esses itens serão distribuídos entre vocês, e serão escondidos em locais que escolhi especificamente por suas qualidades energéticas protetoras. Alguns serão enterrados em cavernas consagradas nas montanhas do deserto. Outros serão escondidos em câmaras secretas sob locais sagrados, que permanecerão como centros de peregrinação por séculos. E alguns serão preservados em bibliotecas secretas, que vocês estabelecerão em locais ainda a serem revelados. Mas lembrem-se sempre, esses objetos físicos são apenas âncoras externas para verdades que devem ser preservadas, principalmente nos corações e mentes dos iniciados vivos. Um único mestre realizado, que incorpora plenamente esses ensinamentos, vale mais para sua preservação do que 1000 manuscritos armazenados em bibliotecas. Andrés, que permanecera em contemplação silenciosa, finalmente falou: Mestre, como saberemos se estamos cumprindo fielmente a responsabilidade que nos foi dada? Haverá sinais que confirmem que estamos no caminho certo? A resposta do mestre revelou sua profunda compreensão das dúvidas e desafios que enfrentaríamos. Andrés, meu irmão, a confirmação mais confiável será o estado de paz constante em seus próprios corações, quando estiverem alinhados com seu propósito divino. Quando viverem plenamente, a partir da realização que alcançaram, servindo altruisticamente ao despertar de outros, experimentarão uma harmonia com as forças cósmicas, que se manifesta como uma serenidade inabalável. Vocês também verão isso, na qualidade das almas atraídas por vocês. Os verdadeiros buscadores, aqueles que estão genuinamente prontos para o próximo passo em sua evolução, aparecerão em suas vidas de maneiras que revelarão claramente a mão da providência divina. E, finalmente, acrescentou ele, com olhos que brilhavam com visão profética, periodicamente, vocês receberão confirmação direta das dimensões superiores. Eu mesmo aparecerei àqueles de vocês que precisarem de orientação específica em momentos cruciais, e outros mestres realizados da hierarquia espiritual também os visitarão quando necessário. José de Arimateia, nosso guardião e protetor silencioso, fez sua pergunta final. Mestre, que mensagem devemos preservar para aqueles que encontrarão estes ensinamentos nos séculos futuros? O que o Senhor quer que eles saibam sobre o Senhor e o que veio revelar? O mestre permaneceu em silêncio por um longo momento, como se consultasse as profundezas do seu ser e os mais altos níveis da sua consciência cósmica. José, finalmente o mestre disse: a mensagem que vocês devem preservar acima de todas as outras é esta: eu não vim para estabelecer uma nova religião, mas para revelar a verdade eterna que reside no âmago de toda religião autêntica. Eu não vim para ser adorado, como um ser separado e superior, mas para demonstrar o que todo ser humano está destinado a realizar. Quando as gerações futuras lerem esses ensinamentos, que compreendam que a segunda vinda da qual falarei não é o meu retorno em uma forma física específica, mas o despertar da consciência de Cristo em cada alma humana. Cada pessoa que realiza plenamente sua unidade com o Pai, se torna uma segunda vinda de Cristo. O reino dos céus do qual falo, não é um lugar para onde vão depois da morte, mas uma dimensão de consciência que está disponível aqui e agora, para aqueles que purificaram seus corações e despertaram para sua verdadeira natureza. E quando falarem de mim no futuro, que não me transformem em um ídolo distante, mas que vejam em meu exemplo, o convite e a promessa do que eles mesmos podem se tornar. Pois a diferença entre nós não é de natureza, mas apenas de grau de realização. Durante a hora seguinte, o mestre nos deu instruções extraordinariamente detalhadas e específicas, sobre como cada um de nós deveria proceder nos dias, semanas e anos imediatamente, após sua partida física final. Ele me instruiu exatamente onde e como esconder os manuscritos que havia preparado, e me deu as chaves de um código. Instruções especiais permitiriam aos futuros iniciados
identificar e reunir todos os fragmentos do legado completo, quando chegasse o momento apropriado. João foi incumbido da responsabilidade de viajar para certos locais específicos, onde estabeleceria centros secretos para a transmissão mística, lugares onde a corrente esotérica pudesse ser mantida viva independentemente das instituições religiosas oficiais. Pedro recebeu a autoridade para integrar aspectos selecionados dos ensinamentos secretos às doutrinas das comunidades cristãs em formação, garantindo que mesmo na religião popular, sempre haveria pistas para aqueles capazes de reconhecer as dimensões mais profundas. Quando terminou de dar as instruções individuais, pediu-nos que formássemos um círculo, de mãos dadas, ao redor do altar, onde repousavam os tesouros do legado sagrado. Agora, disse ele com uma voz que parecia vir simultaneamente, das profundezas da terra e das alturas do céu, vamos realizar a cerimônia final que os unirá para sempre como guardiões do legado mais sagrado já confiado às almas humanas. O que vivenciamos naquela cerimônia final transcendeu completamente qualquer descrição em palavras. Era como se o Mestre estivesse transferindo não apenas conhecimento e responsabilidades, mas também aspectos de sua própria consciência realizada, que se tornariam partes permanentes de nossos seres. Senti algo nas profundezas da minha alma se fundir, com uma corrente cósmica de sabedoria, que se estendia desde o princípio dos tempos até o fim da manifestação. Era como se eu tivesse me tornado um canal consciente, através do qual a sabedoria divina pudesse fluir para o mundo, pelo resto da minha existência e além. Quando a cerimônia terminou, e os primeiros raios da aurora começaram a pintar o horizonte leste, o Mestre olhou para nós uma última vez, com aquele sorriso que guardava todos os segredos do universo e todas as bênçãos da eternidade. Vão agora, disse ele gentilmente, e sejam a luz do mundo que vocês são em sua verdadeira natureza. Não temam pelo sucesso desta missão, pois ela é sustentada por forças que transcendem completamente as limitações humanas. E lembrem-se sempre, embora minha forma física não esteja mais entre vocês, minha presença real jamais os abandonará. Sempre que 2 ou mais de vocês se reunirem em meu nome, não em nome de Jesus de Nazaré, mas em nome da consciência crística que despertei em vocês, eu estarei lá, tão real e poderoso quanto agora, até que nos encontremos novamente nas dimensões onde não há separação. Levem meu amor a todos que encontrarem. Compartilhem minha paz com todos os que sofrem, e transmitam minha luz a todos os que caminham nas trevas. Com essas palavras, sua forma começou a se tornar cada vez mais luminosa e translúcida, até que finalmente desapareceu na luz dourada da aurora, deixando-nos com a certeza absoluta de que, embora tivesse partido fisicamente, sua presença espiritual permaneceria conosco para sempre. Nos dias que se seguiram, cada um de nós partiu para os destinos que ele nos havia designado, levando consigo porções específicas do legado sagrado e a responsabilidade de manter viva a chama da transmissão direta. E eu, Eleazar ben Shimon, cumprindo o papel que me foi confiado, preservei esses testemunhos dos ensinamentos mais sagrados em manuscritos codificados, que escondi em lugares seguros, confiando que, quando chegasse o momento apropriado, as almas preparadas para recebê-los encontrariam caminho para esses tesouros da sabedoria divina. Epílogo: a confissão final de Eleazar. E eu, Eleazar ben Shimon, escrevo estas palavras finais 20 anos após a partida física do Mestre, quando meu corpo está grisalho e minhas forças estão se esvaindo. Mas, quando o fogo sagrado, que ele acendeu em meu coração arde mais forte do que nunca, é porque nestas últimas 2 décadas, tenho cumprido fielmente o papel que me foi confiado, preservar secretamente os ensinamentos mais íntimos do Rabino de Nazaré, estabelecer a rede oculta de transmissão, que garantirá sua continuidade ao longo dos séculos, e identificar e treinar aquelas almas excepcionais que se mostraram prontas para receber os mistérios mais profundos. Mas agora, ao sentir que meu tempo nesta forma física está chegando ao fim, sinto uma necessidade urgente
de deixar um testemunho completo e definitivo do que presenciei durante aqueles anos extraordinários, quando caminhei ao lado do ser mais realizado que já pisou nesta terra. Já vi muitas das profecias que o Mestre nos revelou sobre o destino de seus ensinamentos se cumprirem. Testemunhei comunidades cristãs se espalharem por todo o Império Romano, levando a mensagem esotérmica de esperança e redenção a milhões de almas sedentas por significado espiritual. Mas também vi, com o coração pesado, como alguns aspectos de sua mensagem original começaram a ser distorcidos por aqueles que buscam poder temporal em vez de transformação espiritual. Observei como a simplicidade radical de seus ensinamentos sobre a unidade divina de toda a vida está sendo gradualmente obscurecida por doutrinas que enfatizam a separação entre o humano e o divino. É por isso que esses ensinamentos secretos que preservo são mais preciosos do que nunca. Eles constituem o núcleo inalterável da sabedoria, que pode restaurar a compreensão autêntica da mensagem crística, quando as formas externas se afastam demais de sua essência original. Ao longo destes anos, estabeleci com sucesso a escola interior que o Mestre nos confiou criar. Ela opera silenciosamente dentro das comunidades cristãs públicas, identificando aqueles que demonstram estar prontos para níveis mais profundos de compreensão. Esses indivíduos são gradualmente guiados a encontros aparentemente fortuitos, com portadores do fogo sagrado, que discretamente avaliam sua prontidão para receber aspectos mais esotéricos dos ensinamentos. A rede agora se estende de Alexandria a Roma, de Antioquia às comunidades celtas do extremo oeste. Em cada centro principal, há pelo menos um iniciado plenamente realizado, que pode transmitir a experiência direta dos estados de consciência que o Mestre nos ensinou, e vários alunos avançados que estão sendo treinados para se tornarem transmissores independentes. Desenvolvemos um sistema sofisticado de códigos e símbolos, que permite aos iniciados se reconhecerem e revelarem sua identidade aos despreparados. Os manuscritos mais sagrados foram copiados diversas vezes e distribuídos em locais seguros, garantindo que nenhum desastre isolado possa destruir completamente o legado. Mas, mais importante do que qualquer preservação externa, tem sido a transmissão viva que continua a ocorrer de coração desperto para coração preparado. Tive o privilégio de testemunhar o momento do despertar espiritual em dezenas de almas ao longo destes anos, vendo a centelha divina que jazia adormecida em seu interior, acender-se subitamente na chama do reconhecimento direto. Cada vez que isso acontece, sinto a presença do Mestre tão vividamente, como se ele estivesse fisicamente presente. É como se cada novo despertar fosse uma nova manifestação de seu ser eterno, uma confirmação de que sua promessa de estar sempre conosco era literalmente verdadeira. Aprendi que a transmissão autêntica desses ensinamentos requer não apenas o conhecimento intelectual dos conceitos, mas a plena incorporação da realização que eles representam. Somente aquele que vive constantemente em estado de união divina pode despertar esse mesmo estado em outros. As palavras, por mais precisas que sejam, são meros veículos para algo que transcende completamente a linguagem. Durante esses anos, também recebi visitas periódicas do Mestre em sua forma glorificada, aparecendo quando eu precisava de orientação específica para decisões importantes relacionadas à preservação e transmissão do legado. Essas aparições confirmaram repetidamente que estamos cumprindo fielmente a missão que nos foi confiada. Em uma dessas visitas, há apenas 3 anos, o Mestre me revelou aspectos proféticos concernentes ao destino a longo prazo desses ensinamentos, que devo preservar aqui para as futuras gerações. Eleazar, ele me disse, com aquele sorriso que continha a eternidade, o que você estabeleceu crescerá como uma semente plantada em solo fértil. Nos próximos 3 séculos, a corrente esotérica se desenvolverá em paralelo com a religião esotérmica, nutrindo-a internamente e assegurando que a autêntica essência espiritual não se perca completamente. Mas virá um período sombrio, no qual as instituições religiosas externas
buscarão eliminar todas as manifestações da experiência mística direta. Durante esses séculos, a escola interna deverá operar em absoluto segredo, preservando os ensinamentos em códigos tão sutis, que apenas os mais preparados serão capazes de reconhecê-los. Após esse período de ocultação, virá uma era de renovado florescimento, quando esses ensinamentos ressurgirão em novas formas adaptadas à compreensão daquela época. E, finalmente, nos tempos que antecedem a consumação desta era cósmica, o que agora deve permanecer oculto será totalmente revelado. Nesses dias finais, a distinção entre ensinamentos esotéricos e esotéricos desaparecerá, pois a humanidade terá evoluído o suficiente para receber as verdades mais profundas diretamente, sem a necessidade de véus protetores. Esta visão profética me preencheu com uma profunda paz em relação ao destino final de nossa obra. Sei que as sementes que estamos plantando secretamente agora florescerão em jardins de sabedoria, que embelezarão a terra por milênios vindouros. Mas também me preencheu com uma urgência sagrada, de garantir que nenhum aspecto essencial dos ensinamentos se perca durante os períodos sombrios que o Mestre profetizou. É por isso que dediquei os últimos anos à criação de múltiplos sistemas redundantes de preservação, cada um projetado para sobreviver a diferentes tipos de perseguição ou desastre. Treinei 7 discípulos diretos, que atingiram níveis suficientes de realização para se tornarem transmissores independentes. Cada um deles agora carrega porções específicas do legado completo, e cada um conhece a localização de pelo menos 3 dos outros, garantindo que o conhecimento possa ser reconstruído, mesmo que alguns elos da corrente sejam temporariamente perdidos. Também estabeleci linhas de transmissão totalmente independentes, que operam através de diferentes grupos. Os essênios que se dispersaram após a destruição do templo, os terapeutas de Alexandria, que preservaram tradições místicas egípcias compatíveis com nossos ensinamentos, e até mesmo alguns iniciados entre os gnósticos que, apesar de suas tendências dualistas, compreenderam aspectos essenciais da união mística. Mais importante ainda, concluí a tarefa de codificar todos os ensinamentos esotéricos, em múltiplos níveis de simbolismo. O nível mais superficial pode ser compreendido por estudantes sinceros, mas ainda não plenamente realizados, fornecendo-lhes orientação prática para seu desenvolvimento espiritual. Os níveis mais profundos só podem ser decifrados por aqueles que atingiram os estados de consciência descritos nos ensinamentos, garantindo que os segredos mais sagrados permaneçam protegidos. Também criei o que chamo de chaves de reconhecimento, símbolos, frases e métodos específicos, que permitirão aos futuros iniciados identificar manuscritos autênticos em meio às inevitáveis falsificações que surgirão ao longo dos séculos. Essas chaves são projetadas de tal forma que apenas alguém que tenha tido experiência direta dos estados de consciência que descrevem será capaz de reconhecer sua autenticidade. Mas, ao escrever estas palavras finais, minha maior preocupação não é com a preservação técnica dos ensinamentos, mas com a manutenção do espírito que os anima. Todas as palavras, todos os símbolos, todos os métodos são meras formas vazias, se não forem habitados pela presença viva do amor divino que o Mestre tão completamente personificou. Por isso, minha mensagem final para aqueles que encontrarem estes escritos no futuro é esta: não busquem nestes ensinamentos informações intelectuais ou técnicas para adquirir poderes especiais. Busquem neles convites para a transformação total do seu ser, mapas para reinos de consciência, onde vocês podem experimentar diretamente a sua unidade essencial, com a fonte divina de toda a existência. Lembrem-se sempre de que o propósito destas revelações não é criar uma nova forma de separação espiritual ou elitismo religioso. Seu propósito é despertar em vocês a percepção de que vocês já são o que buscam, que já possuem o que almejam, que a luz divina que admiram nos grandes mestres é a própria luz que constitui a sua natureza mais íntima. O Mestre nos ensinou que a diferença entre ele e nós não era de natureza,
mas apenas de grau de realização. E ele nos mostrou que essa diferença de grau pode ser completamente superada por qualquer alma disposta a se entregar totalmente ao processo de morte mística e renascimento espiritual que ele nos revelou. Portanto, ao lerem esses testemunhos, não me vejam como alguém especial, que teve o privilégio excepcional de caminhar com o Cristo encarnado. Vejam-me como seu irmão mais velho, que trilhou antes de vocês o caminho para a mesma compreensão que está disponível a todos. E saibam que o mesmo Mestre que transformou a minha vida, está disponível agora mesmo para transformar a sua. Não como uma figura histórica distante, mas como a presença viva do amor divino, que habita os recônditos mais profundos do seu próprio coração. Os ensinamentos secretos que preservei são mapas para essa presença interior. Use-os com sabedoria, compartilhe-os com amor, acima de tudo, incorpore-os completamente até que sua própria vida se torne um ensinamento vivo da verdade que o Mestre veio revelar, que cada alma humana é uma expressão individual da divindade infinita, destinada a despertar para essa compreensão e a viver a partir dela, para o benefício de toda a criação. Que estas palavras encontrem o caminho até os corações, que estão prontos para recebê-las. Que o fogo sagrado que o Mestre acendeu em nós, continue a arder intensamente através dos tempos, iluminando o caminho de todos aqueles que sinceramente buscam o retorno ao seu verdadeiro lar na unidade divina. E quando meu tempo nesta forma chegar ao fim, como acontecerá muito em breve, que meu último suspiro seja uma oração de gratidão, por ter sido escolhido como instrumento para preservar o tesouro mais precioso já confiado às almas humanas. Os ensinamentos secretos do Eu, que provaram de uma vez por todas, que divindade e humanidade não são duas naturezas separadas, mas uma única realidade, que se expressa na eterna dança do amor divino consigo mesmo. A vocês, que lerem estas palavras nos séculos vindouros, eu os abençoo com a mesma bênção que o Mestre nos concedeu em nossa última noite juntos. A paz que transcende todo entendimento, o amor que não conhece limites e a luz que jamais se extinguirá. Que sejam seus companheiros constantes, no caminho para o despertar completo. Assim seja para sempre. Eu, Eleazar Ben Shimon, discípulo, cronista e guardião dos mais sagrados mistérios, dou o testemunho final destas verdades em nome do Cristo Eterno, que habita em todos os corações preparados para recebê-lo. Chegamos ao fim do manuscrito proibido, dos ensinamentos secretos do Mestre Jesus Cristo a seus discípulos, na sua ressurreição. Seu tempo é agora. Seu despertar é necessário. Sua contribuição para o grande despertar da humanidade está esperando que você a reivindique. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação. Não perca o próximo vídeo, onde continuaremos a desvendar verdades que permaneceram ocultas por séculos. Obrigado por assistir os vídeos até o final. Nos vemos no próximo. Que Jesus te abençoe e ilumine seu espírito. Amém.